sabe o que pode ajudar uma pessoa a desenvolver e ampliar as suas habilidades cognitivas? É o conhecimento prévio. E hoje o vídeo é sobre isso. O vídeo de hoje é para falar sobre conhecimento prévio. Como nós precisamos trabalhar e ampliar vocabulário, ampliar a linguagem para que essa pessoa tenha conhecimento de mundo e isso colabore para o desenvolvimento de mais habilidades. Pesquisadores acreditam que a importância do conhecimento prévio para a leitura é um fator determinante no período do 4º ano escolar, por exemplo. No caso de um termo que não é muito familiar numa leitura, essa pessoa vai se referir ao fato de que alunos com lares menos privilegiados vão ter menor possibilidade de resolver os problemas. Além disso, no 4º ano, a maioria dos alunos são bons decodificadores. Os testes de leitura, então, começam a enfatizar a compreensão. Então, é a partir do 4º ano que essa criança precisa sair de apenas decodificador para uma pessoa que compreende e se posiciona. Mas aí o que acontece? Nós estamos limitando o acesso a informações de qualidade e a repertórios vocabulários que colaborem para conhecimento prévio. O conhecimento prévio, ele não vai servir só para uma criança ou para você ser um bom leitor. Ele vai servir também para você pensar adequadamente. Porque, por exemplo, a maioria dos processos que nós esperamos estimular nos alunos, ele precisa de pensamento lógico e pensamento crítico. E isso não é possível sem o conhecimento prévio. Mas então, como que a gente trabalha isso? Desde bebê, a gente está aprendendo. Eu tenho hoje um repertório, um conhecimento que eu fui construindo, me conectando uma informação a outra, foi me levando e caminhando para essa minha aprendizagem. Porém, se essa criança está limitada ao acesso à tela, ela tem pouco repertório de comunicação do dia a dia, pouco conhecimento prévio ela vai ter dos desafios que ela vai precisar, por exemplo, enfrentar para resolver problemas na escola. Então, quando a gente fala de conhecimento prévio, a gente está falando de ampliar esse repertório, de trazer um desenvolvimento de linguagem para essa criança. Quando a gente fala de lares privilegiados, a gente está falando daqueles lares onde a família estabelece uma comunicação com a criança, onde essa criança participa ativamente até mesmo das decisões do lar. Essa troca acontece a todo momento. Toda essa conversa e comunicação que a família tem com a criança vai colaborar para que os futuros conhecimentos, os desafios que ela vai encontrar na escola, que eles sejam mais fáceis. Eu tô falando mais fácil até entre aspas, porque isso vai impactar na forma, no dia a dia, como a gente busca solução. Então, se você é uma pessoa que lê bastante, muito provavelmente, você conhece um pouco de várias coisas. Pode ser que você não seja especialista, mas você tem conhecimentos que te levem até a buscar algo. Eu vou dar um exemplo. Eu queria construir uma casa. Quando eu fui construir uma casa, eu já tinha em mente que eu queria algo diferente. Como eu assisto muitos programas de construção, eu já tinha alguns conhecimentos prévios de o que eu tinha que pesquisar para poder fazer a construção dessa casa de maneira a não só o custo ser mais favorável para mim, mas que ela fosse mais eficiente do ponto de vista do que eu precisava. Então, a escolha de materiais, tudo isso a partir de todo aquele conhecimento dos programas que eu assistia me fizeram fazer novas pesquisas, ou seja, me fizeram aprender mais. Eu não sou uma construtora, mas eu tive orientações e fui pesquisando. Então, até mesmo com a arquiteta que projetou a casa, eu já tinha alguns conhecimentos e isso ajudava a direcionar para o que eu desejava. Então, a criança lá na escola, ela também precisa ter um repertório, ela também precisa ter conhecimentos prévios sobre o que ela vai aprender. Eu gosto de trazer aqui um exemplo muito clássico que uma vez eu fui dar uma supervisão e a pessoa não conseguia ensinar uma criança a alfabetizar e
ela estava presa num jogo e em determinado jogo tinha uma figura de um guaxinim. Essa criança não tinha visto um guaxinim, não era um bicho familiar para ela. Então ela não estava conseguindo associar a letrinha com aquela figura. Viu, gente? Isso é repertório. Uma criança, para alfabetizar, ela precisa ter todo um repertório de informações, ou seja, de conhecimento prévio que vai colaborar para o que vem depois, para o conhecimento posterior. Eu gostaria de indicar para vocês esse livro aqui, ó, Por que os alunos não gostam da escola. Esse livro traz essas informações que eu estou falando para você aqui sobre conhecimento prévio e ele traz também uma informação que é muito interessante, que você vai entender exatamente o que eu estou querendo falar para você. Por exemplo, quando você vê palavras isoladas, vou colocar aqui do lado, ó, A, B, O, S, S, U, A, C, O, C. Se eu pedir para você decorar essas palavras, muito provavelmente você vai ter maior dificuldade. Agora, se eu colocar dessa maneira aqui, ó, OAB, SUS, COCA. Agora, muito provavelmente você vai ter melhor capacidade de memorização. Você sabe por quê? Porque o cérebro vai conseguir agrupar essas informações de um conhecimento prévio que ele tem de que OAB, por exemplo, é a Ordem dos Advogados do Brasil. Anteriormente, você já precisa saber que Ordem dos Advogados do Brasil para posteriormente fazer esse agrupamento de letras e associar a essa palavra, associar essa sigla. Então, vocês estão entendendo de maneira prática o que é ter esse conhecimento prévio, a importância de ter esse conhecimento prévio? No livro, por exemplo, o autor cita até outros exemplos. Quando um cozinheiro abre a despensa e ele tem ali todos os ingredientes, ele não olha cada ingrediente, porque previamente ele já conhece a sua despensa e ele sabe transformar todos aqueles ingredientes ali no que ele deseja finalmente, então no resultado final. Nós usamos conhecimento prévio no dia a dia. É claro, você deve estar pensando, mas o nome é esse que se fala? Não, gente. Isso é memória de longo prazo. O que eu tô querendo dizer é que a memória de longo prazo a gente vai construindo e no dia a dia a gente vai evocando informações através da memória de trabalho. Foi uma maneira de trazer aqui de forma muito simples, mas conhecimento prévio é aquilo que me faz saber que algo pode ser mais fácil de ser aprendido porque eu já tenho algum conhecimento. Então, se uma criança vai alfabetizar, por exemplo, e ela tem um repertório ampliado, ela tem muitas informações, ela já conversou com bastante pessoas, ela já dançou, cantou, o cérebro dela já está mais organizado, mais formatado para ter um melhor direcionamento de alfabetização do que uma criança que passa horas na tela e tem pouco contato, pouca ampliação de vocabulário, ampliação de repertório. Então agora você já sabe, quer ensinar novas habilidades? Comece pelo conhecimento prévio. Na escola, para tornar as aulas mais interessantes e, acima de tudo, ajudar essa criança a ampliar o repertório. Gostou desse assunto? Você já tinha parado para pensar? Eu deixo para você a dica do livro Porque os alunos não gostam da escola. Eu tenho aqui o e-book, mas ele é um livro que vale super a pena. Eu ainda vou fazer aqui uma resenha para vocês sobre esse livro, porque tem muita informação legal. Comenta aqui, quer a resenha do livro? Gostou de saber sobre conhecimento prévio? Tchau, tchau!